Olá pessoal, hoje eu estou aqui com Patrícia e ela vem trabalhando interiormente com a técnica da EFT, limpando crenças, pensamentos, né? Foi aluna também do programa Mente Próspera e algumas transformações aconteceram na vida dela nessa questão profissional e financeira. E acredito também que em outras áreas, e eu vou conversar um pouquinho com ela para saber como é que foi essa mudança. Tudo bem com você, Patrícia? Tudo bem. Patrícia, me fala, qual é a sua profissão? Bom, eu trabalho com imóveis, eu sou corretora há mais ou menos uns 10 anos eu trabalho com imóveis. Ok. E antes da gente entrar um pouquinho no que mudou na sua vida, nas transformações, eu queria saber só como foi que você conheceu o meu trabalho? Como foi que você conheceu a EFT e o meu trabalho? Tá. Então, eu fui num curso, né, num evento que teve em São Paulo e fui participar desse curso e lá você foi convidado a ir ao palco e começou a falar do seu trabalho. Uhum. Depois que você falou, teve uma pessoa que levantou, que estava bem do meu lado, uma mulher. Ela começou a contar o que a EFT e o seu trabalho tinha feito com a vida dela. Ela ficou até emocionada, ela chorou. E aquilo mexeu muito comigo, porque eu me vi nela, Uhum. praticamente assim. Eu estava ali querendo fazer várias coisas, mudar várias coisas em mim que não estavam acontecendo. E aí eu vi essa moça e eu conheci você naquele momento lá, a fundo, né? Na verdade, porque eu já tinha ouvido falar de você. Uhum. E aí você foi pesquisar no site, foi... Aí o que eu fiz? Eu falei, não, preciso saber como é esse trabalho, como que funciona, quem que é, assim, como que o André Lima trabalha. Eu comecei a entrar no seu site e acabei tendo acesso ao programa Mente Próspera. Eu falei, tá aí, vou fazer. E Tá. aí comecei a fazer o programa. E antes de fazer, você ficou com medo de investir? Ficou receosa? Como é que você se sentiu? Então, é que assim, a forma como ela falou ali, o que aconteceu na vida dela, a mudança na vida dela, aquilo mexeu muito comigo. Então, eu queria também ter essa mudança. Aí eu falei, não, vou investir. Já deu A gente fica confiança, né? sempre, a gente fica sempre com um pouco de medo, né? Mas assim, foi tão claro os resultados dela foram tão assim o jeito que ela falou, como foi, aquilo mexeu tanto comigo que eu falei, vou investir. Legal. Então me fala, qual foi a primeira coisa que aconteceu, né? Que você mandou até no depoimento. Como é que foi essa virada? Você estava sem vender? Conta um pouquinho essa história. Então, a minha vida sempre foi assim, de muitos altos e baixos. E isso estava me desgastando, né? Eu não estava aguentando mais. E eu falei, vou entrar de cabeça, vou começar a fazer o programa. E com uma semana que eu estava fazendo o programa, eu consegui fazer uma venda. Mas eu tenho que falar um pouquinho, Pode falar. um pouquinho do antes disso. Eu estava no período assim que eu tinha cliente, tinha alguns clientes, e as coisas não aconteciam. Por algum motivo, as coisas não andavam. Ou o cliente desistia por algum motivo, ou aparecia. Teve uma venda que estava praticamente certa, que era tudo certinho. Apareceu uma situação no nome do vendedor que a gente nunca imaginava, nem ele, e fez a venda ir para trás. Coisa que não era para ter acontecido, nem o vendedor acreditava. E começou a acontecer coisas desse tipo na minha vida. E aí, eu comecei a fazer o curso Mente Próspera. Com uma semana apareceu um cliente com tranquilidade, sem as minhas vidas eram com desgaste, tinha vários desgastes nesse meio. E com uma semana apareceu um cliente, falou, é meu imóvel. A gente puxou o documento desse mesmo imóvel que tinha dado problema há um tempo atrás, não saiu nada no documento. Eu falei, não, isso sei o que aconteceu. Eu sei que lógico que foi o trabalho que eu fiz, né, que foi o trabalho do programa que eu fui fazendo, limpando através da FT, e as coisas foram acontecendo e eu consegui fechar o imóvel e ganhei aí R$ 35.000 De com essa comissão. venda. De comissão, né? Isso, Que de comissão, maravilha. Que coisa boa, né? muito Então, boa. então Eu fiquei teve. muito feliz porque assim,
eu estava por um período, fazia mais ou menos um ano e pouco, que eu não conseguia fechar nenhum negócio, as coisas não aconteciam. Então, foi assim para mim, eu não acreditava no que tinha acontecido. Que bom, e assim, para quem está ouvindo, né, essa entrevista, é bom a gente esclarecer o seguinte: quando a gente trabalha essa questão interior, né, o programa Mente Próspera é um programa para trabalhar o interior, as crenças, os pensamentos, as emoções. Quando você limpa, você pode atrair situações mais fáceis, né, como aconteceu com Patrícia aqui. Você começa a atrair, mas também não é só isso, a gente muda também a forma de pensar, de se comportar. Isso também ajuda a gerar mais renda, né? Então podem acontecer as duas coisas ao mesmo tempo. E me fala o seguinte: aí depois dessa primeira venda, como é que ficou depois, né? O que é que você conseguiu fechar outras vendas? Você me falou um pouquinho, né, dos aluguéis, como é que foi isso? Então, as coisas começaram a clarear, né? Eu comecei a ter muita indicação, pessoas, clientes que há muito tempo atrás não me contatavam, começaram a me dar indicação de imóveis que iam ser colocados para alugar. E aí, assim, foram acontecendo locações que eu não fazia as coisas foram acontecendo, foi entrando dinheiro de uma maneira que é a limpeza mesmo que eu estava fazendo, porque foi entrando, foi surgindo opção de imóvel, foi surgindo clientes e para mim, graças a Deus, eu tô hoje mais tranquila. Aquela minha situação de altos e baixos, como eu falei, está estabilizada e E você começou eu também a faço fechar alguns aluguéis, foi isso que você falou, que antes também não isso. conseguia fechar? Eu fechei assim vários aluguéis de valores altos que eu não dava prioridade para isso, não trabalhava muito com aluguel, então eu acabei fechando alguns aluguéis. Fechei 4 apartamentos na faixa de R$ 2.500 cada um, e tem um imóvel de R$ 15.000 também que eu fechei uma locação, que é praticamente uma venda, né? Então, as coisas estão acontecendo porque eu estou praticando, né? Uhum, muito bom. E outra coisa que você falou também, antes da gente começar a entrevista, foi que você percebeu até mudança no seu marido, foi isso? Isso, porque depois o que as coisas foram, como foi acontecendo? Até no trabalho do meu marido, teve uma mudança na parte financeira. Ele começou a atender mais paciente, que ele é dentista, começou a entrar um valor maior do que a gente não contava. Ele às vezes ele falou para mim: Patrícia, eu fui para o consultório. Fiquei lá, apareceu um cliente, fechou um tratamento comigo de R$ 2.000 também. Uhum. Assim, para ele, ele falou, eu tava lá e apareceu. E assim, toda hora ele tá com vários pacientes novos, clientes no caso são meus, vários pacientes novos, assim. Então as coisas estão se abrindo para nós dois, que eu tô achando muito legal, porque a mudança não tá acontecendo só na minha vida, tá acontecendo na vida dele também. Nossa, incrível. E ele chegou a praticar o curso, alguma coisa, ou não? Então, ele ainda não está praticando, mas quem está fazendo sou eu mesmo. Mas ele está estudando, começando a entender o seu trabalho também. Uhum. Bom, só para esclarecer também para quem tá assistindo, né? Normalmente, opa, só um minuto aqui. Normalmente, quando a gente faz esse trabalho, né, esse trabalho de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, o impacto maior é em mim, que estou aqui me trabalhando, né? O impacto maior é em mim, no meu interior. Então, mudam os meus pensamentos, as crenças. É possível que eu comece a atrair coisas melhores, como aconteceu com você, que eu também passo a me comportar de uma maneira que vai me gerar mais abundância e mais prosperidade. E às vezes a gente percebe também reflexos em outras pessoas que estão ao nosso redor, porque a nossa forma de pensar e de sentir e de agir, ela acaba se refletindo em quem tá ao nosso redor. Se ela for uma forma de pensar e sentir que é boa, que é positiva, afeta positivamente. Se é uma coisa negativa, também acaba afetando quem está ao nosso redor. Então, às vezes, a gente ouve esses relatos, né, de uma pessoa que se trabalha interiormente e vê mudança no filho, no pai, na mãe, no marido. Não é sempre que isso acontece, né? Porque às vezes as pessoas querem fazer um trabalho para mudar o outro. E não é bem assim, né? No seu caso aconteceu, e uma maravilha que aconteceu. Se não tivesse acontecido,
tudo bem, você ia se preocupar em mudar cada vez mais, e aí quem sabe em algum momento essa mudança ia até passar uma coisa tão boa para o seu marido que ele ia olhar para você e dizer, puxa vida, o que é que ela está fazendo? Eu quero também chegar nesse ponto, né? Então, a melhor forma da gente tentar mudar é sempre pelo exemplo, né? Sempre pela... É verdade. Mas você sabe, André, que até com meu filho, eu estava numa situação com ele assim, ele é um adolescente, estava desgastada a nossa relação. Olha, ele tá outra pessoa, ele mudou muito comigo, foi nesse período mesmo que eu comecei a fazer. Ele tá carinhoso, ele tá conversando comigo, tá me contando as coisas que tá acontecendo com ele. E eu vi que é tudo por causa desse trabalho. E ele também, eu ensinei ele a praticar a EFT e ele tá fazendo. Então eu vi que isso mudou bastante. Então, assim, o que eu posso dizer é que está acontecendo muita coisa boa comigo. Que bom, né? E você sente também que você mudou o seu comportamento? Como é que é, né? Porque às vezes parece, só as pessoas estão mudando, mas será que você também mudou a sua forma de se relacionar com o marido, com o filho, e até também com essa questão do dinheiro com os clientes? O que é que você acha? Sim, eu vejo que muita coisa que eu não percebia que eu fazia, eu comecei a ter a consciência disso, né? O bom é que assim, o programa ele é muito claro, ele tem muita riqueza de informação. Você passa as coisas assim de uma maneira que eu fico assim, cai muita ficha, porque é muito, com muita clareza, eu vejo que é muita dedicação que foi colocado ali e a forma como você passa, porque você tem muita informação boa, que a gente às vezes pensa que sabe, mas na verdade se você está trabalhando, tá ouvindo ali, e tá praticando, você começa a ver os seus erros, o que você tem que mudar. Quer dizer, as coisas na verdade acontecem naturalmente, né? E eu vi assim que eu comecei a perceber diversas coisas que eu não estava enxergando antes. E isso pelo que eu vi assim, é o que veio clarear na minha vida. Tanto que deu essa mudança no relacionamento com meu filho, até para ter atingido até o serviço do meu marido, porque tinha muita coisa aí para ser trabalhada, para ser limpada. Então eu vim percebendo isso, que mexeu muito nessa parte. Eu acabei tendo a visão de várias coisas que eu estava fazendo que estava errado, vamos dizer assim. Você consegue, eu não enxergava como se fosse, né? Você consegue lembrar de alguma coisa assim que você percebeu que mudou no seu comportamento, na sua forma de se relacionar? Então, na questão, por exemplo, do meu filho, eu percebi que eu estava sendo muito agressiva com ele, que eu estava deixando ele de lado, que ele queria uma atenção maior, só que assim, essas coisas foram acontecendo naturmente. Foram insights que foram surgindo, foi isso? Isso, foram acontecendo assim. Eu comecei, eu mesma, acho que fazendo, eu também trabalhei autoestima, que eu acho que é uma coisa, acho que é o primordial, né? A autoestima, os seus bônus são excelentes, ali a gente, tanta coisa, tanto material, que eu pego uma coisa, pego outra, e eu falei, gente, a maneira como eu estou tratando ele está refletindo nisso. Então eu percebi que era isso, que eu precisava mudar, eu precisava mudar para que as coisas de fora começassem a acontecer. Então eu vi que com ele foi isso, porque ele estava muito agressivo comigo. Uhum. Com relação ao trabalho, você percebeu também alguma mudança na sua forma de se comportar no trabalho, de atender os clientes, ou de divulgar? Alguma coisa mudou nesse sentido para você, no relacionamento com o cliente, a sua postura? Sim, então eu percebi várias coisas, a maneira como eu estava abordando o cliente, que eu falava algumas coisas que eu não devia falar. A minha energia, na verdade, não estava muito boa, né? Assim, então, eu fui limpando através da FT, fui limpando algumas coisas. Eu sentia muito medo, André. Eu passei por uma situação assim, eu sentia muito medo e eu vi que
que aquilo que me incomodava também bastante, porque eu ia falar com o cliente, eu já sentia um medo, uma insegurança, porque eram situações que eu vivi muito na minha infância. Então eu falei, nossa, aconteceu, porque aconteceu isso quando eu estava com meu pai, a gente passou por diversas situações, então essas fichas foram caindo. Eu falei, por isso eu tinha que ter limpado essa situação. E assim, lógico, tem muito mais coisa para limpar, que são muitos anos, né, acumulados. Mas assim, falei, nossa, eu vivi isso com meu pai e eu estou transferindo para o meu serviço, para minha situação financeira. Que interessante isso. Então você percebeu uma ligação clara, né, entre experiências que você guardava lá da sua infância que atrapalhavam no seu processo de crescimento no trabalho. Exatamente. E aí, a partir do momento que foi curando esse passado, a sua postura também foi mudando e aí o medo vai diminuindo. E quando a gente passa mais confiança, fica mais fácil de crescer, né? E assim, na verdade, com meu filho acabou sendo a mesma coisa. Eu estava agindo com ele da mesma maneira, da mesma maneira que eu agia, que meu pai agia comigo. Era impositivo o negócio. Eu estava impondo. E aí eu fui percebendo isso. Eu acabei nem sendo clara na hora que eu falei dele. Mas assim, esses insights foram caindo. Foram aparecendo. Caindo não, aparecendo. Muito bom, né? Então, pelo que eu estou vendo, foi uma mudança bem, bem profunda, né? Não só na questão financeira. Graças a Deus. E você acha que tem condição de crescer ainda mais, né? Do que já... Muito, muito mais. Porque eu sinto ainda que eu tenho alguns medos para curar, mas eu tenho que trabalhar isso, continuar no programa. Eu estou fazendo autoestima também, que é excelente. E assim, eu estou te seguindo, André. Fico sempre querendo saber alguma coisa nova, porque assim, o seu material, o conteúdo é excelente. Eu não vou nem dizer bom, é excelente. Então me fala uma coisa, né? Uma dica para quem tá ouvindo, assistindo a gente. O que é que você acha que a pessoa deve fazer se ela está querendo prosperar, se ela está querendo transformar a vida dela, dar um salto de performance pessoal, enfim, ser mais eficiente, crescer financeiramente, crescer emocionalmente? Qual é o caminho primeiro para que a pessoa consiga isso, né? Na sua experiência, o que é que tem que abordar primeiro? Olha, eu acho que assim, a gente tem que falar, decidir que a gente quer mudar, entendeu? O caminho existe, o caminho está aí. Existem várias... Eu queria dizer assim, eu já procurei várias coisas, André, já fiz terapia, já procurei cursos, já fiz várias coisas, mas o que eu vi, lógico que existem muitas outras coisas que dão resultado, mas para mim, eu tive um resultado rápido, foi o Mente Próspera. Então, assim, eu acho que se você quer, você tem que buscar. Eu sei que dá medo de, vou gastar, mas a gente tem que aprender, pensar que a gente tem que, se a gente quer melhorar, a gente tem que investir na gente, né? Se a gente não investir na gente, não tem mudança. Então, o programa tá aí, eu acho que é decidir, né? Vamos melhorar? Vamos dar o primeiro passo? Foi o que eu fiz. Eu quero mudar, eu não aguento mais viver dessa maneira, então eu vou procurar uma forma que faça com que eu cresça interiormente, porque é através disso que a gente vai mudar. Então eu encontrei o programa e entrei de cabeça, mas assim, tem que fazer. Não adianta comprar e não fazer. Não adianta entrar num programa para você melhorar interiormente e você não fazer. Claro. Então, eu acho que eu falaria para a pessoa, eu fiz, se eu conseguir, que estava numa situação assim, eu estava muito mal. Eu achava que nada estava dando certo para mim, eu não entendi o que acontecia, mas se eu dei o primeiro passo, tive a coragem e decidi fazer, se eu conseguir, as pessoas também conseguem. Porque eu estava numa situação assim, sem venda, as coisas não aconteciam para mim, tudo dando para trás. Eu tive que vender o meu carro, e eu não contei, mas eu estou comprando um carro essa semana, um carro novo, o carro que eu quero. Eu tive que vender um carro para pagar minhas dívidas, e essa semana eu estou comprando um carro.
Que maravilha. Então, assim, eu estou mais feliz ainda, mas por quê? Porque eu decidi praticar, eu decidi fazer e entrei de cabeça, porque é o que eu falei, tem que querer. Você acha que seria possível esse desenvolvimento profissional e financeiro sem você trabalhar o seu interior primeiro, sem o autoconhecimento, sem o desenvolvimento pessoal? Não, assim, eu tentei várias coisas. E assim, se eu não tentasse me melhorar, as coisas não iam acontecer, porque eu vi que estavam só truncando, só piorando. Então, assim, se eu não decidisse me melhorar interiormente, eu estaria talvez numa situação muito pior hoje. Interessante. Então, e agora, para você crescer cada vez mais, né? Claro, você vai continuar ainda trabalhando o seu interior, melhorando, limpando as suas crenças, as suas emoções. E é um outro passo, né, que você pode dar. E as pessoas falam para mim, é só melhorar o interior que tudo vai acontecer. Bom, vai acontecer muita coisa boa, vai aparecer mais oportunidade, a sua cabeça abre, mas você também agora está pronta, por exemplo, para você colocar em prática alguma metodologia de sucesso que você conheça, para você vender mais. Porque se a pessoa não está preparada, o que acontece? Você pode fazer um curso maravilhoso de vendas, você simplesmente não consegue, se sabota e não consegue colocar aquele curso em prática. É verdade. E agora que você está preparada por dentro para ter sucesso, qualquer coisa que você fizer, qualquer curso nessa área que você fizer e desenvolver o seu intelecto, desenvolver alguma metodologia, você vai ser muito mais capaz de colocar em prática e fazer aquilo dar resultado sem ficar se sabotando. Porque tem gente que faz vários cursos como esses e não chega a lugar nenhum. E se você colocar um grupo de vendedores para fazer o mesmo curso, uns vão ter um grande sucesso, uma pequena parcela, e a maioria não vai ter. Aquele que está tendo sucesso é porque ele está preparado por dentro, está alinhado por dentro, ele não está se sabotando. Os outros vão colocar a culpa talvez no curso, talvez no mercado, ou não vão colocar em prática e acabam não tendo sucesso. Sim, realmente eu percebi isso, eu me sabotava muito, era demais, e eu vim percebendo no decorrer do curso que eu vim fazendo, o que estava acontecendo. Então a gente vai mudando, né? As coisas vão clareando realmente. Mas se a gente não toma ação, falar eu quero fazer, eu quero mudar, as coisas não acontecem. Não dá nem o primeiro passo, né? Exatamente. Bom, Patrícia, eu agradeço muito aqui a sua entrevista. Acho que foi muito valioso o que você falou, que você compartilhou, né, das mudanças que aconteceram, para também mostrar para as outras pessoas que é possível, que quando a nossa vida está desse jeito, né, não dando certo em algumas áreas, significa que nós é que temos que melhorar por dentro, a mudança de dentro para fora. Eu acho que ficou muito claro isso aqui na sua entrevista. Então, eu queria agradecer muito, tá, o seu tempo, aqui de você estar disponibilizando essa conversa aqui, esse bate-papo, tá? Certo, eu que quero agradecer, André, por você ter criado esse programa, porque ele é muito bom. É que assim, só sabe a pessoa que conhece o programa, porque eu digo isso porque eu vejo as transformações da minha vida e elas estão acontecendo rapidamente. Não sei se para todo mundo vai acontecer da mesma forma, mas assim, eu acredito que se você pratica, as coisas acontecem sim, porque se a gente está se sabotando para as coisas não acontecerem com a gente, quando a gente começa a tomar uma ação, tudo começa a clarear, tudo começa a melhorar. Então eu que tenho que agradecer por você ter feito um material tão bom, tão rico, tão cheio de informação, e que assim, ele é passado pra gente de uma forma que não tem como não entender, não tem como não praticar, entendeu? É a clareza mesmo. Que bom, que bom. E a riqueza. Muito bom. Das informações. Eu adorei o programa, assim, tô fazendo autoestima também acho muito bom. Eu não sei avaliar qual que é melhor. Legal. E os seus bônus também são maravilhosos. Eu estou falando aqui porque eu estou falando para você, é porque são muito bons mesmo. Eu acho que a minha felicidade está mostrando para você como as coisas estão acontecendo na minha vida, né? Eu tô vendo. Eu acho que é o importante. Eu estou me sentindo melhor. Isso é um conjunto de coisas. Mudou a minha família, mudou a minha situação financeira, mudou diversas áreas. Até as coisas vão clareando.
Bom, maravilha, então, fico feliz em saber de tudo isso. E, pessoal, para quem está assistindo essa entrevista e quiser saber mais sobre como trabalhar a questão da prosperidade, sobre a técnica da EFT e também sobre o programa Mente Próspera, eu vou deixar aqui um link aqui embaixo desse vídeo, ou aqui na lateral dessa página. Dá uma olhada aqui, está aqui embaixo, o link está aqui do lado, para você se cadastrar e você receber os vídeos gratuitos que eu vou divulgar, ensinando mais sobre EFT e como trabalhar essa questão da prosperidade. Esses vídeos eles ficam no ar por alguns dias, então quando você clicar no link lá, você vai saber se eles já estão no ar, quando é que eles vão sair no ar, para você aproveitar e ter mais informações. Esse programa Mente Próspera é um programa que eu só abro 2 vezes por ano, e nesses vídeos também eu vou falar quando é que ele vai abrir, ok? Então é isso, um grande abraço e a gente se vê então na próxima entrevista.